Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Um dia muito importante. Nos colocamos diante da inexorabilidade da morte e dos nossos irmãos falecidos. É a solenidade de todos os fiéis defuntos. Dia de saudade, dia de fazer memória daqueles que já partiram, mas saudade e memória vividas na fé. Na fé. Então nos encontramos aqui hoje na fé conforme Jesus nos propôs, porque ele por primeiro morreu e ressuscitou, e o que a igreja nos ensinou. Nos encontramos na fé em Jesus para rezar pelos mortos, porque acreditamos no valor dessa oração, na necessidade dessa oração. Os nossos irmãos já falecidos, que ainda não alcançaram a glória eterna, merecem a oração da igreja. Então é assim que nós nos encontramos, em oração por aqueles que já partiram, também para consolar a saudade e animar na vivência da esperança e da caridade. Fé, esperança e caridade, portanto, são marcas da vivência, da oração, da meditação desse dia. Peçamos ao Espírito Santo que venha sobre nós, que nos ajude a compreender os mistérios da vida que incluem a morte, que nos ajude a aceitar a temporalidade da existência, que venha sobre nós o Espírito Santo para nos ajudar a mergulhar com fé na essência do que é crer na vida eterna, crer na ressurreição da carne, crer na comunhão dos santos. Peçamos nesse dia, nesse momento da nossa oração, o Espírito Santo de Deus para que possamos acolher a palavra num terreno bom, num terreno fértil, para que a palavra possa germinar, crescer, frutificar em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos a tua graça para iluminar o que em nós é escuridão, para regar o que em nós é secura, para enternecer o que em nós é dureza. Vinde, Espírito Santo, armar uma tenda de amor sobre nós. Vinde, Espírito Santo, para que todos nós nos sintamos acolhidos, aquecidos, amados. Vinde sobre nós, Espírito Santo de amor. Meu irmão, minha irmã, iniciemos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 12, os versículos de 35 a 40. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, se por um lado, como eu já disse na introdução hoje, a festa de todos os fiéis defuntos, a solenidade de todos os fiéis defuntos, quer fazer com que nós olhemos para os que já partiram, a partir da fé professada na ressurreição da carne,
na vida eterna, na comunhão dos santos. Ou seja, como Jesus ressuscitou, todos ressuscitaremos. A vida não termina, mas é transformada do tempo para a eternidade. A vida eterna, portanto, ela é eterna. E a igreja peregrina, nós que ainda estamos na história, continuamos caminhando e nos encontramos, e existe uma comunhão profunda com a igreja triunfante, aquela que já está na eternidade. Portanto, nossos irmãos falecidos, nossos queridos fiéis defuntos, parentes, amigos, estão vivendo na eternidade. Existe uma comunhão profunda entre nós e eles, e todos esperamos a volta definitiva de Jesus. Se por um lado nós olhamos para ele, a liturgia de hoje também quer fazer com que nós olhemos para nós mesmos. Olhe o que o Evangelho nos diz: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Que estejamos como homens esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Precisamos estar atentos, acordados, prontos para também o encontro definitivo com o nosso Senhor. Estejamos então, meus irmãos, minhas irmãs, vivendo cada dia. A gente precisa viver, meu irmão, a gente precisa viver, minha irmã, cada dia como se fosse o último. Amar como se fosse o último momento para isso. Fazer o que deve ser feito, dizer o que deve ser dito, sentir o que deve ser sentido. Viver o amor pelos nossos, o amor pelos distantes, o amor pelo mundo, pela natureza, pela casa comum. Devemos verdadeiramente buscar o amor em todos os casos e circunstâncias. Meu irmão, minha irmã, sejamos então esses empregados, esses servos atentos. Vivamos disso, meu irmão, vivamos disso, minha irmã. Que a festa de hoje nos ajude a olhar para a eternidade como nosso destino comum e viver no tempo plantando sementes de uma eternidade feliz. Que assim seja, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.